Olá, olá pessoal, bom dia a todos. Vamos chegando aí devagarzinho, né? Hoje a gente vai conversar um tema bem interessante. Olá pessoal, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia. Pessoal aí chegando aí devagarzinho. Vamos começar a nossa aula em reta final, né? De final de curso de licitações. Vamos lá, pô, bora, amor. Bom dia. Te dar um tempinho só pra galera aí chegando, tá, pessoal? Pra gente poder tocar o nosso barco aqui e conversar sobre um tema bem importante, licitações, que é as formas de dispensa de licitação. Nós temos 35 ICIDs aí, né, para trabalhar, pelo menos, e a gente vai observar, né, para quem faz concurso público, que esse tema, nossa, despenca em prova de concurso. Bom dia, doutor Fernando Cassar. Como vai, meu querido? Tudo bem? Mando um bom dia também para a professora Vólia. Obrigado. Manda um abraço para a professora Vólia também, tá bom? Bom dia, Cris. Bom dia. É... Só tô só esperando um pouquinho, tá, doutores? O pessoal vir chegando aí. Pelo menos dar uns 3 minutinhos aí de início de live. A gente já começa, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre as formas de dispensa de licitação. Deixa eu só bater aqui pelo menos 3 minutinhos de início de live, né? E aí a gente toca o nosso barco. Abraço, Cris. Abraços baianos para vocês. Vamos lá. Doutores, bom dia a quem está aqui presente, muito obrigado, né? Satisfação imensa ter vocês aqui nos acompanhando. O pessoal vai chegando no decorrer da aula, né? E vai se acomodando aí. Olha só, o tema de hoje que nós vamos conversar é sobre licitações, né? No nosso projeto de aulas live, 21 dias de aulas live, né? Às 7h37 da manhã, a gente vem conversando sobre esse tema, né? E eu quero só chamar a atenção de vocês o seguinte, né? Ontem nós conversamos sobre inexigibilidade, vimos as circunstâncias específicas da inexigibilidade, né? Ou seja, a gente falou só sobre 3 incisos, mas tem tanta coisa em 3 incisos, né? Relacionada à inexigibilidade que não é raro, né, que as prefeituras, né, que os entes públicos de uma forma geral, eles venham a ter problemas quando usam esses institutos, né, dentro da sua estrutura. E aí nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as formas de dispensa. Lá na inexigibilidade, doutores, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que ali a gente tem um rol exemplificativo, né? Um rol em que a administração pública, inclusive, ela poderia vir, né, a justificar outras formas de dispensa, desde que demonstrada a inviabilidade da competição. Então, o rol dos 3 incisos do artigo 25 é um rol meramente exemplificativo que poderia, né, ocorrer outras situações em que poderiam se encaixar nessa inviabilidade de competição. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é que na dispensa esse rol não é exemplificativo. A gente chama de números cláusulos, número apertos, rol taxativo, né? Ou seja, não há outras possibilidades de dispensa além daquelas previstas no artigo 24, tá? Então a gente vai começar a trabalhar exatamente, doutores, essas formas de dispensa que estão ali no artigo 24. E é importante observar cada item que a gente for trabalhando, né, dessas formas de dispensa, a gente observar, né, se de fato se a gente está fazendo certinho ali na administração pública. Por quê, doutores? Eu já falei isso na aula passada e vou falar na aula de hoje.
dentre as prerrogativas, né, dos entes públicos, municipais ou estaduais em relação à edição de normas específicas de licitação, né, essas normas específicas de licitação, elas precisam estar atentas, precisam estar alinhadas com as normas gerais editadas pela União. Tá? Então, a 8666, né, que é a Lei de Licitações, ela é uma norma geral de licitação, ou seja, a administração pública, né, federal editou ela, né, e naqueles locais em que não houver, né, nenhuma norma específica, ela será perfeitamente aplicada àquele ente público. Se o ente público editou a sua norma, essa edição de norma deverá resguardar, deverá respeitar a edição dessa norma geral. Então, o que eu quero dizer? Que quando os municípios vão realizar essa edição de normas específicas dentro das suas estruturas, eles não poderão inovar no ordenamento jurídico. Eles não podem inovar no ordenamento, doutores. Eles têm que seguir, por exemplo, nesse caso aí do rol da dispensa, eles precisam estar ali muito alinhados com a própria previsão da dispensa da norma geral. Então, eles não vão criar novas hipóteses de dispensa, tá? Vamos lá, queridos. Ó. Então, o primeiro artigo que nós vamos, primeiro inciso que nós vamos ler é o artigo 24, inciso 1. Bom dia, doutora, bom dia. O artigo 24, inciso 1, tá? O inciso 1 diz o seguinte, doutores, na letra que está atualmente a 8666. Depois eu vou fazer algumas ressalvas sobre a MP 961 de 2020, tá? Mas vamos lá, olha só. Diz o artigo 24 da Lei de Licitações, doutores, é dispensável a licitação. Então, vocês percebem, doutores, que aqui, né, até o próprio verbo, da forma que ele está empregado, o verbo dispensar, como dispensável, é uma possibilidade jurídica que a administração pública tem entre realizar a licitação ou dispensar essa licitação. E aí percebo, doutores, quando eu afirmo que há uma possibilidade jurídica, nós estamos falando de escolhas, né? Escolhas que o gestor precisa fazer dentro de um determinado procedimento licitatório. Essas escolhas, doutores, a gente vai chamar de atos discricionários. E esses atos discricionários que ocorrem dentro da administração pública, eles são escolhidos, né? Esses atos são escolhidos com a preservação do melhor para o direito público, para o melhor para o interesse público. Ou seja, quando o gestor escolhe, ele opta por usar uma dispensa ao invés de realizar a licitação, ele vai estar abarcado nessa escolha de dispensa pela preservação do melhor interesse público. Por quê, doutores? Porque a administração pública tem sempre que buscar. Isso é o grande objetivo, né, da administração pública, preservação do próprio interesse público, o interesse da coletividade. E quando a gente observa, doutores, né, que a dispensa do artigo 24 não é assim, ó, é porque às vezes o pessoal pensa exatamente dessa forma. A dispensa do artigo 24 é automática. Errado, não é automática, doutores, não é automática. Ele pode optar, inclusive, a gente fala assim, professor, no meu município lá teve uma licitação deserta. Tá, tudo bem, não tem problema, você vai repetir o procedimento licitatório. Professor, teve outra, ninguém compareceu. Doutores, eu como administração pública, se eu quiser, eu posso repetir o processo licitatório por 10, 15 vezes para tentar achar alguém? Posso. Mas perceba, se eu fizer isso por 10, 15 vezes, eu não estou gerando um custo para a administração pública e não estou conseguindo contratar ninguém? Estou. Então, quando tem uma situação de licitação deserta, ou seja, que ninguém aparece para contratar, então aí abre uma brecha legal para que, né, a administração pública promova um processo de dispensa, né, convoque diretamente o fornecedor, esse fornecedor vai apresentar a sua proposta dentro dos termos exigidos pela administração pública, se ele assim quiser contratar com a administração pública, né? E aí vai se fazer o processo de dispensa por licitação deserta. Da mesma forma, quando eu falo de licitação fracassada, né, não quer dizer que a licitação foi fracassada a primeira vez, que a administração pública automaticamente contrata, né, um fornecedor direto. Não, doutores, não pode ser assim. Percebam que a utilização das hipóteses de dispensa é uma utilização discricionária. E essa discricionariedade existente nas hipóteses de dispensa, quando o gestor adotar determinada postura, ele precisa efetivamente comprovar que, por exemplo, a permanência do sistema de licitação àquele objeto é o mais viável para o interesse público, ou até, né, a utilização da forma de dispensa é o meio que vai, de fato, resguardar o interesse da coletividade. Então, essa escolha
que ele faz aqui, é uma escolha que precisa estar muito alinhada ao interesse público. Não é o interesse do gestor, é importante, o doutor Jair falou sobre isso, né? Gestor é uma pessoa, o ente público é outra. Inclusive, o ente público é uma pessoa jurídica, né? Com todas as suas prerrogativas, com todos os seus princípios, com todas as suas limitações. Esse gestor jamais pode colocar a sua vontade acima dessa administração. Pelo contrário, ele vai estar sempre o quê? Abaixo, doutor. Então, esses anseios particulares, né, que o gestor possui, nada vai valer na sua atuação dentro da administração. O que vai valer é isso aqui, ó. A vontade da administração pública. E essa vontade que a gente precisa observar inclusive, né, até pela teoria de Otto Gierke, né? Otto Gierke descreve a administração pública pela teoria dos órgãos públicos, né? Ele vai dizendo o seguinte, ó, pense no corpo humano, né? E aí você vai pensar que o ente público é a cabeça, tá? É a cabeça, é o cérebro ali dentro, tá? É a pessoa jurídica, é o ser raciocinante, o ser que pensa, e abaixo dele, dentro desse corpo humano, estão os demais órgãos, né? E esses órgãos seriam o coração, o pulmão, cada um com a sua importância dentro de um sistema global que é o corpo, né? O corpo humano. Então, quando o Otto Gierke veio descrever a administração pública, né, dentro da teoria dos órgãos públicos, doutores, ele fez a grande sacada, ó, os pulmões são necessários, né? Por exemplo, a administração pública, ela sendo somente uma pessoa jurídica, ela não se anima sozinha, ela precisa de pessoas físicas, pessoas que incorporem essa administração pública e faça prevalecer as vontades da própria administração pública. É por isso que nós vamos observar tantas legislações buscando regular a forma que os gestores deverão atuar. Não é à toa, doutores, que nós temos um princípio básico, que é o princípio da legalidade. Né? Não é à toa, por quê? Porque se a administração pública resolve atuar conforme o bel prazer de um gestor, nós vamos voltar àquela era do absolutismo, né? A era dos reis, né? Da monarquia. Então, doutores, percebam, dentro dessa perspectiva, quando a administração pública for utilizar de uma das hipóteses de dispensa, essa hipótese de dispensa, doutores, ela deverá sempre resguardar o melhor interesse da coletividade. Nesse caso, o interesse público, beleza? E aí, queridos, vamos falar aqui um pouquinho dessas formas de dispensa. Doutores, o artigo 24, inciso 1, diz o seguinte, ó. Vai dizer o seguinte, doutores, ó. Para obras, o inciso 1, tá? Para obras e serviços de engenharia, de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Queridos, olha só. A hipótese do artigo 24, inciso 1, ele traz a hipótese de dispensa em razão do valor do objeto do contrato. E nesse caso aqui, o valor do objeto do contrato é referente a obras e serviços de engenharia. Então, quando a gente vai observar lá o artigo 24, inciso 1, doutores, vai dizer assim, 10% do artigo, da linha A, do inciso 1 do artigo 23, artigo anterior. Que modalidade é essa, professor, que está se referindo? Ele está se referindo à modalidade convite, doutores. Ele está se referindo nesse momento aqui à modalidade convite. E por essa modalidade convite, tá? Hoje, atualmente, né? Assim, atualmente, que a gente vai ter uma exceçãozinha a essa regra. Mas atualmente, né? Nós temos o teto da modalidade convite fixado em R$330 mil. Anota esse número aí, R$330 mil. Então, o que acontece aqui, o inciso 1, ele está dizendo o seguinte, ó, do valor, ó, doutores, do valor de até 10% dessa modalidade convite para contratação de obras e serviços de engenharia, ou seja, até o valor de R$33 mil, a administração pública pode utilizar de um processo de dispensa para a contratação direta por um fornecedor. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, por que há essa previsão no artigo 24, inciso 1, né, em relação a obras e serviços de engenharia? Por que, doutores? A gente vai perceber o seguinte, ó.
quando a gente vai falar de um valor de 33 mil reais, né, para a gente é um valor considerável, com certeza, é um valor grande, né? Mas para a administração pública é um valor pequeno, é um valor de baixa monta. Então, percebam, às vezes, quando a administração pública vai tentar realizar esse procedimento licitatório, por experiências pretéritas, observa que é muito trabalho, né, para a administração pública tentar contratar, né, um determinado fornecedor pelo valor de 33 mil reais, porque as empresas, em regra, elas não se interessam por contratar por esse valor. Então, o que a administração pública faz? Ela já faz um processo de dispensa em razão do baixo valor do contrato. É essa a razão, né, da hipótese do inciso 1, em razão do baixo valor do contrato, ou seja, um valor fixado até 33 mil reais. E daí, doutores, ela vai buscar diretamente o fornecedor para que venha prestar esse serviço, tá? E aí a gente vai ver agora a hipótese do inciso 2. O inciso 2 traz a mesma situação, o inciso 2 traz a mesma situação, mas ele traz uma situação relacionada agora à modalidade convite para aquisição de bens e serviços. Não tem mais nada a ver com engenharia. E a gente vai observar, doutores, no inciso 2, que o convite, né, para aquisição de bens e serviços que não sejam relacionados à engenharia já é um valor menor. É um valor do teto do convite de 176 mil reais. Então, o inciso 2, ele vai poder ser utilizado para aquisição de bens ou serviços para a administração pública, até também, né, ou seja, a contratação de um fornecedor para prestar um serviço ou entregar um determinado bem em valores de até 17.600 reais. 17.600. Então, doutores, o inciso 1 diz que eu vou dispensar a realização de licitação para obras e serviços de engenharia em valores fixados em até esqueci, doutor, perdão. Eu vou ter. Perdão, doutores, peraí. Que agora apareceu um texto aqui, eu vi aqui em cima aqui, mas não consegui ler. Eu estava tentando ler uma mensagem que apareceu. Vou deixar esse negócio aqui no modo avião. Aliás, não posso nem deixar no modo avião, porque senão eu não consigo fazer a live. Mas enfim. Vamos voltando aqui, doutores. A dispensa, tá, do inciso 1 é um valor de até 33 mil reais, tá, para obra e serviço de engenharia. E a dispensa do inciso 2 é para bens e serviços até o valor de 17.600. O que eu quero chamar a atenção aqui, doutores, em relação em especial aos incisos 1 e 2, dessas formas de dispensa aqui, a medida provisória, a MP 961 de 2020, ela ampliou as hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 24 para novas margens de valores. Quais margens, professor? Doutores, a primeira margem de valor, né, é para as obras e serviços de engenharia. Ela estabeleceu para obras e serviços de engenharia que serão utilizadas nesse período da pandemia, ela atualizou o artigo 24, inciso 1, o que é exatamente o valor de 33 mil reais, ela atualizou esse valor, ou seja, a administração pública poderá utilizar essa forma de dispensa para obras e serviços de engenharia conforme a MP 961, no valor de até 100 mil reais, ou seja, passou de 33 para 100 mil. E a hipótese do inciso 2, né, que é de R$ 17.600, essa MP atualizou o valor para 50 mil reais. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, agora passou a ser um valor considerável, né? É um valor considerável. Se a gente fosse observar, se nós formos observar a lei geral, né, de licitações, esse valor, tanto o valor de 50 mil quanto o valor, né, de 100 mil, eles, né, dentro de uma regra que nós temos geral, constituída dentro da 8666, no mínimo deveria ser licitado, né, na modalidade convite, tá? Deveria ser licitado na modalidade convite, mas, perdão, doutores, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, doutores, é que essas hipóteses do inciso 1 e 2, ela está sobre o rito de uma medida provisória. E aí a doutrina está se debatendo um pouquinho, fala assim, olha, é tão somente para um momento de pandemia. E outro diz o seguinte, olha, é uma medida provisória, se fosse tão somente para a pandemia, o que é que eu faria? Eu editaria a lei da quarentena.
A lei da quarentena, doutores, é que está hoje dentro de um rito, né, de aplicações de institutos de direito administrativo frente ao combate à pandemia. Então, se eu fosse fazer uma medida provisória para alterar valores da licitação, eu deveria já incluir essa medida na lei da quarentena. Mas o que aconteceu aqui no caso específico? Essa medida provisória ela foi direto na 8666. E a tendência, doutores, é que, em que pese a justificativa ser para o combate à pandemia, é que essas modificações venham para ficar caso a medida provisória venha a ser convertida em lei, beleza? Então a gente tem um rito aí de 120 dias. Então, dentro dessa perspectiva, né, o artigo 24, incisos 1 e 2, estão dentro de um rito especial, de um rito próprio relacionado ao... Bom dia, minha querida. Ao rito da MP 961, tá? Mas a litera que está lá prevista na 8666, nesse caso aqui, doutor, se mantém ainda, né, os 33 mil para obras de serviço de engenharia e 17.600 para bens e serviços. Queridos, vamos então dar uma lida aqui, ó, sobre a hipótese do inciso 3 do artigo 24. Olha o que diz o inciso 3. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Doutores, aqui é uma situação de anormalidade, uma situação de excepcionalidade, em que os institutos eles não funcionarão tão bem, né, como a gente fosse observar a utilização dele no sistema atual. Então, quando eu falo que a administração vai realizar procedimento licitatório, a gente está em uma situação de relativa normalidade, né? A gente não pode observar que a gente está em guerra, por exemplo, né? Ou em uma grave perturbação interna, né? Um movimento de beligerância. Porque se nós estivermos em uma situação de guerra civil, alguma coisa do tipo, não é razoável a administração pública vir a realizar procedimento licitatório. Então, nesse caso, doutores, em razão de grave perturbação ou de guerra, fica muito claro até a disposição desse inciso 3, nós iremos observar, né, que haverá sim a possibilidade de dispensa de licitação. Ah, professor, tem algum limite de valor? Não, não tem limite de valor, doutores. Basta que haja uma situação de anormalidade no nosso país. Eu não estou falando de calamidade pública. A calamidade pública, inclusive, tem a previsão, doutores, tá? Destacada dentro das hipóteses de dispensa. Eu estou falando aqui, na realidade, de uma situação de guerra, de grave perturbação à ordem pública, tá? Uma situação, por exemplo, Deus livre e guarde, né? Mas está numa situação em que a boa parte da população brasileira é pobre, né? E essa parte da população brasileira que é pobre, doutores, você já estava vivendo numa situação de pobreza antes da pandemia, agora está em extrema pobreza, né? Situação de total miséria. Então eu posso pensar em um movimento de revolução popular, posso pensar em um movimento de revolução popular, até porque, se a gente for observar, eles são a maioria, doutores, isso é importante destacar. Então, o que é que o governo fez para tentar apaziguar, para tentar deixar essa situação um pouco mais confortável, né, para que não aconteça esses movimentos? Auxílio emergencial. É exatamente isso a ideia do auxílio emergencial, é trazer, né, um conforto para essas pessoas nesse momento de crise. A ideia é que não haja, né, não venha a ocorrer uma grave perturbação à ordem pública em razão dessa situação que é extrema para todo mundo, né? Se é extrema para a gente, imagine para aqueles que estão em situação econômica desfavorável, tá bom? Então, doutores, o inciso 3 é muito claro a dicção, né? Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, a administração pública também não estará obrigada a licitar em todos os seus níveis, tá? Vem o inciso 4, doutores, ó o inciso 4. Nos casos de emergência ou calamidade pública, é a situação que nós estamos vivenciando hoje no nosso país. Nós estamos em situação de calamidade pública. Aí vem, doutores, ó. Quando caracterizada, ó os requisitos da calamidade. Quando caracterizada, urgência de atendimento de situação. Doutores, a gente está exatamente nesse momento. Nós precisamos urgentemente atender às demandas da administração pública. Então, vocês percebam que a calamidade ela já está muito clara e comprovada no nosso momento atual. Então, nós temos numa situação de calamidade que demanda uma urgência de atendimento, tá? E que pode ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares,
e somente, e doutores, ó, e aí vem quando é que eu vou poder fazer a dispensa em razão de emergência ou calamidade pública? Aí vem o finalzinho da oração, ó, e somente, eu só vou poder utilizar desses expedientes somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamidade pública, e aí nesse caso é para os equipamentos que a gente está adquirindo, por exemplo, a lei da quarentena, doutores, inclusive, né, ela regula essa parte da calamidade pública, ela faz um tratado praticamente de dispensa, ela já inclusive demonstra que a dispensa já está automaticamente presumida em razão da calamidade. Então, é até para fazer a contratação, né, desses equipamentos através do processo de dispensa, é muito mais fácil do que a contratação de uma dispensa pela 8666. Por que isso, doutor, essa diferença? Porque na 8666, antes do gestor realizar um processo de dispensa ou um processo de dispensa ocasionado pela emergência ou calamidade pública, ele precisará comprovar essa situação. Então imagine vocês, doutores, ó, eu estou no meu município, tem um município do Paraná, Adrianópolis, o município do Paraná, né? E foi até um fato real, né? Uma decretação de emergência. Ô, Valtinho, bom dia. Caiu da cama, Walter caiu da cama hoje, doutores. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva, né, da calamidade pública, aí tem lá o município de Adrianópolis. Aí tem o município de Adrianópolis, doutores, aconteceu uma situação lá. Choveu muito, né? E dessa chuva exagerada acabou criando diversos prejuízos às cidades, né? E aí esses prejuízos, doutores, ficou tão somente adstrito ao nível da cidade, né? Foi na cidade de Adrianópolis que aconteceu essa situação. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é porque o prefeito lá, o gestor, ele pode decretar uma situação de calamidade pública? Pode, mas perceba, essa situação de calamidade pública, ela foi conhecida por outros estados brasileiros, ela foi conhecida por outros municípios, até o município vizinho, né? Foi efetivamente conhecida? Depende, pode ter sido, né, televisionado ou não. Em regra, doutores, a gente entende que as coisas passam a ser televisionadas, podem ser colocadas na mídia, né? Mas percebam, doutores, se isso não aconteceu, como é que o gestor vai comprovar que ocorreu uma situação de calamidade? Perceberam? Então, o que acontece? Quando o gestor ele vai decretar uma situação de calamidade, por exemplo, no seu município, né, em que não foi noticiado, em que não foi, ele vai precisar juntar elementos, vai precisar juntar foto, por exemplo, né, foto da enchente, foto da destruição. Se ele tiver, por exemplo, né, algum jornal que venha trazer essa informação, para dizer que a mídia, inclusive, fez a cobertura mostrando isso. Ou seja, é um trabalho que o gestor terá para mostrar que naquele fato houve a necessidade da decretação de uma calamidade. Por que eu preciso comprovar isso muito bem, doutores? Porque o tempo passa. E aí, nesse tempo que passa, doutores, quando eu vou pegar um processo de dispensa, os técnicos dos tribunais de contas vão pegar um processo de dispensa, eles vão querer o quê? Eles vão querer saber a comprovação desse fato que foi narrado pelo gestor. Porque quando eles vão pegar 2, 3 anos depois, aí fala assim, você lembra? Não lembro não, velho. Eu sei que teve uma enchente aí, mas não lembro qual foi o período exato. Então ele precisa comprovar que houve aquela situação. E aí, qual é a diferença aí, doutores? Perceba, eu estou falando todo esse processo aqui para que o gestor declare uma emergência ou uma calamidade pública dentro da sua estrutura municipal. O que eu estou falando aqui em relação à dispensa por calamidade pública lá na lei da quarentena, doutores, é que isso já está presumido. Basta que o gestor público fale o seguinte, ó, aquisição de bens, insumos ou produtos relacionados ao combate à pandemia. Por quê, doutores? Porque a situação de pandemia já está presumidamente comprovada. Então, a gente já está vivenciando. Então, tudo que acontecer nesse momento, né, já está previsto na lei. Ele não precisa ter todo esse processo de cuidado para demonstrar, para fazer um arquivo histórico, para demonstrar que naquele momento a melhor situação a ser adotada seria a utilização do processo de dispensa previsto no artigo 24, inciso 4. Beleza? Então, doutores,
Percebam, né? A gente está aqui no quarto inciso do artigo 24 sobre forma de dispensa, está falando aqui sobre calamidade e emergência, e tem mais uma coisa importante no inciso 4, doutores, o que é? Vamos lá, continuando, né? Quando eu falar, doutores, ó, para parcelas de obra, ou seja, imagine que houve uma situação de calamidade ou emergência e tem uma obra que não ficou concluída, tá? Então, parcela de obra. E serviços que também ficaram interrompidos em razão dessa situação de calamidade, doutores, ó. Que possam ser concluídas no prazo máximo, os contratos de emergência, os contratos ocasionais de calamidade, doutores, terão prazos máximos de 180 dias consecutivos e corridos, e no caso, não é corridos, é ininterruptos, né? Contados da ocorrência de emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, doutores, percebam, os contratos originados dentro de uma situação de calamidade ou emergência, eles já têm um prazo prefixado na própria lei. Qual é o prazo, doutores? 180 dias corridos e ininterruptos, contados do momento que aconteceu a emergência. Então, a enxurrada foi ontem, a partir de ontem eu tenho um prazo de 180 dias para concluir o serviço ao qual eu fui contratado. E eu falo isso, doutor, assim, pessoal, professor, 180 dias é muito dia, né? Não é não. Não é não. Ó, para quem trabalha com obra, pública, sabe que, por exemplo, imagine que eu fui contratado para recompor uma rodovia, né? Vamos pegar assim, vamos pegar um tabuleiro de uma ponte, que caiu em razão dos dejetos, né? Dos rejeitos de morro, né? Que vem árvore, vem lama, vem tudo e aí acaba batendo naqueles pilares das pontes, né? Como é uma força muito graduada, muito forte, né, naquele pilar, ela tomba e o tabuleiro é a parte de cima da ponte, cai o tabuleiro. E aí, doutores, percebam, é a chuva que está ali, ó, constantemente. Quando eu estou falando de obras públicas em rodovias, doutores, não tem como aplicar esses materiais ou realizar esse tipo de obra com chuva. Então imagine você, se está chovendo ali, ó, está chovendo, vai estar estourando o prazo em 180 dias. A lei fala muito claro nisso, o artigo 24, inciso 4, diz o seguinte, ó, que não serão prorrogados, é vedada a prorrogação desses contratos. Doutores, percebam, a lei, ela tenta trazer uma situação de conformidade geral e abstrata para todo mundo. Ela tenta prever o que pode acontecer no contrato administrativo. Inclusive, ela acha que os 180 dias é um prazo razoável. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, doutores, é que já tem diversas manifestações do Tribunal de Contas em que reconhecem a necessidade, porventura, de prorrogar esses contratos de emergência quando ficar evidentemente demonstrado a impossibilidade de cumprir o cronograma de 180 dias. Como assim, professor? Como é que eu vou comprovar esse negócio? É simples, doutor. Sabe como é que vai comprovar esse negócio? Quando a gente vai chegar na obra lá, que vai ter um engenheiro fiscal da obra, esse engenheiro vai fazer o seguinte, ó, olha, eu virei aqui todos os dias e eu vou fazer o quê? Um diário de obra. Esse diário de obra, doutores, vai relatar tudo o que aconteceu na obra, todos os dias daquela obra. E por ser um contrato de emergência, essa fiscalização tem que acontecer todos os dias. Então vai lá o fiscal do contrato, aí chega lá, começa a fazer o relato, né? Diário, escrever no diário, tudo que aconteceu. Olha, hoje é 21 de maio, né? No dia 21 de maio, né, me desloquei ao local da obra, percebi que estava com chuvas muito fortes. E aí ele relata. Em razão dessa situação, o serviço está suspenso. Ponto. Relatou, assinou, carimbou. Folha seguinte, dia 22. As chuvas continuam, mesmo problema, 23, 24, fica chovendo. Aí para a chuva, cessa a chuva, pessoal, aí ele vai relatar. O pessoal está no primeiro dia da execução do serviço, lá depois de 10 dias. O doutor já perdeu 10 dias nessa brincadeira. E ele vai relatando isso de forma diária. Então, quando eu for observar, né, nesse diário de obra, tudo o que aconteceu nos 180 dias e perceber, por exemplo, desses 180 dias, que a gente pegou ali, ele perdeu 90 dias, só teve 90 dias para fazer a obra. É impossível.
É impossível, doutores. E aí o que acontece? Nessas situações, aí o que eu vou pegar? Vou pegar o diário de obra. Ó, como é que a administração pública vai justificar a prorrogação de um contrato de emergência? Vou para a obra pública, logicamente, tá, doutores? Vou pegar esse diário de obra e nesse diário de obra eu vou pegar todos os relatos que aconteceram dia após dia. E aí, doutores, eu vou contabilizar, olha, diante de todas as interrupções, efetivamente ocorreu tão somente 100 dias de serviço, 120 dias de serviço, ou seja, eu preciso prorrogar ao menos, nos dias em que ficou impossibilitado a conclusão do serviço. Por quê, doutores? Aí, nesse caso, eu ainda continuo respeitando os 180 dias. Mas eu vou respeitar os 180 dias, porque prorrogando o prazo naqueles dias em que a administração pública, que o particular não pôde realizar os seus serviços, perceberam? Então, eu não estou extrapolando os 180 dias. Eu estou prorrogando o contrato nos exatos termos, nos exatos momentos em que o particular não conseguiu fazer a realização do seu serviço. Então, fiquem atentos a isso. Então, professor, é possível a prorrogação? Percebo que eu acabei de dar um exemplo que é possível, sim, fazer essa prorrogação e é totalmente admitido nos tribunais de contas. Beleza? Queridos, inciso 5. Inciso 5 diz o seguinte, ó. Quando, né, está no artigo 24, é dispensável a licitação, inciso 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Doutores, aqui é o seguinte, ó, é a famosa licitação deserta. Aqui é um caso clássico de licitação deserta. O que é isso, professor? Licitação deserta é quando a administração pública ela abre um processo licitatório e desse processo licitatório ao qual ela fez essa divulgação do edital, nenhum interessado comparece. E esse nenhum interessado comparecer, doutor, pode vir diversas circunstâncias. Por exemplo, né, a própria administração pública ser uma má pagadora, né, em que pese ser um ente público, ela demora para pagar, então corre dentro do setor de licitações, velho, não contrata com aquele município não, porque aquele município ali gosta de dar recibo, né? Ele demora para pagar, né? O pagamento das obras demora aqueles 90 dias dentro da lei, né? Às vezes até supera um pouco mais esse período. Então, se você for fazer isso aí, tome cuidado, porque você vai ter problema no seu contrato. Então, gera um justo receio desses particulares de, ao formalizar o contrato com a administração pública, eles passarão a ter dificuldade de pagamento. Então, doutores, é um motivo que pode acontecer, né, dessa licitação não ter atingido o seu êxito, ninguém ter comparecido, a hipótese do 5 nós estamos conversando. Outra situação que pode justificar a ausência de participantes, doutores, é uma precariedade na publicidade do instrumento. Então, o que vai acontecer? Eu fiz a primeira vez, né? Aí o que é que diz aqui o inciso 6? Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta, ou seja, a nova licitação, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo à administração pública. Inclusive, você percebe, doutor, isso é literal, a licitação anterior e esta. Então, está dizendo o seguinte, que pelo menos a administração pública, para ela declarar uma licitação como deserta, ela deverá fazer o procedimento por, no mínimo, quantas vezes? Importante, eu percebo, isso aqui está previsto exatamente no inciso 5. Inciso 5. Né, que é o Vzinho, né, doutores Romano? Viaja aí comigo, tá? O Vzinho Romano aqui, ó. O inciso 5 do artigo 24 da 8666 traz exatamente essa hipótese, doutores. Que, inclusive, já deixa claro, quando não acudirem interessados na licitação anterior, uma, e a esta, duas. Então, a administração pública tão somente poderá declarar uma licitação como deserta se ela tiver feito o procedimento por 2 vezes e por 2 vezes esse procedimento ele não atingiu o seu êxito. Então, dentro dessa situação, doutores, a administração pública faz o seguinte, aí vem, né, fez 1, 2 e vem, continua. Justificadamente, ou seja, já vai ficar, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Ou seja, eu já vou justificar, olha, eu não vou repetir, não vou fazer a 3ª vez o procedimento licitatório, porque há um claro risco disso novamente se repetir, né? Tanto que ele vai fazer 2 porque na primeira ele vai fazer o edital, tudo bem, ninguém apareceu. Na segunda ele vai ampliar a publicidade desse edital, vai botar em outros jornais de grande circulação fora da sua região.
para que convoque pessoas interessadas a contratar. Ele fez os dois procedimentos, um segundo, inclusive, de forma mais robusta. Doutores, ele não vai gastar dinheiro novamente para aumentar ainda mais a publicidade. Vai falar assim, vamos botar agora a nível Brasil, vamos pegar lá o Diário Oficial da União para contratar. Não, doutores, nesse caso, eu estou percebendo que eu estou dando custo para contratar, né? Custo esse que não está atingindo o seu êxito. Então, percebo, eu fazer o procedimento por três vezes, doutores, e esse procedimento, novamente, ele não vira a contratar, percebo que eu já estou ocasionando um prejuízo para a administração pública. Dentro dessa perspectiva, quero chamar a atenção de vocês que a licitação deserta, para que ela venha a ser considerada como legítima a sua escolha, ou seja, estamos falando da hipótese do artigo 24, inciso 5, é necessário que, ao menos, a administração pública faça esse processo por duas vezes e aí a partir da terceira, de forma justificada, ela apresente um processo de dispensa de licitação. Doutores, e aí, importante no finalzinho, quando ela fizer esse processo de dispensa em razão da licitação deserta, ela vai ter o quê, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas aonde, professor? Pré-estabelecidas, doutores, no próprio edital ao qual ela tentou realizar a contratação. Então, na realidade, a administração pública vai buscar um fornecedor para que venha fornecer de forma direta nos preços e condições que ela já havia estipulado nos dois editais ao qual não compareceu nenhum interessado. Vale dizer, né? Vamos fazer processo de dispensa, vamos aumentar o valor para contratar direto? Negativo, não vai não. Não vai não, doutores, tá? Porque nesse caso aí ela já estaria deturpando a previsão do inciso 5 do artigo 24. Beleza? Queridos, continuando aqui, inciso 6. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, doutores. Isso aqui, na realidade, é a intervenção da União na estrutura econômica do Estado. Então, o que acontece? A gente está percebendo, vamos pegar os exemplos práticos, que aí vocês se atêm. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico. Como é que a União intervém, professor, no domínio econômico? Ela intervém, doutores, através de duas entidades muito específicas, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Ela tem as suas empresas, né? Ela tem as suas estatais que atuam na atividade de exploração econômica, né? E aí o que acontece? Quando a União ela vai intervir, né, de uma forma geral na economia, ela não precisa realizar nenhum processo estatório. Por exemplo, ela vai comprar, vou imaginar aqui, vai comprar milho, né? Vai fazer estoque de milho. Aí o que acontece? Quando a União vai fazer estoque de milho, na realidade é para manter não sei se você ouviu falar da Conab, é uma empresa pública também, né? E aí o que acontece na Conab? Ela é como se fossem os celeiros, né? Celeiros da União, que a União compra insumos, né, para manter isso guardado, né? Guardado não, como é o nome, meu Deus? Armazenado, o nome é esse, armazenado, né? E a ideia, doutores, é que quando há uma disparidade de preços, né, ela começa a fazer estoque exatamente para quê? Quando, por exemplo, faltar feijão, faltar arroz, faltar não sei o quê, ela vai liberando esses estoques para deixar o preço pelo menos acessível para todo mundo, continue o preço acessível, né? Porque a gente fala assim, feijão, ele vai de R$ 2,80, né? Em determinados momentos, chega a 8, 10, chegou a R$ 15 em um determinado momento. Lembra aqui do feijão? Eu não sei no estado de vocês como é que foi, mas aqui chegou até a custar R$ 15 um saquinho de 1 quilo de feijão, né? O pessoal até achando que até saiu no Jornal Nacional, já saiu no jornais de circulação, né? Mas eu quero chamar a atenção no seguinte, toda vez que a União vier a intervir, né? Doutor, a previsão, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, ela não precisará, e aí percebo, essa é uma hipótese prevista para a União, a 8666, a previsão do artigo 24, inciso 6, trata da União. Professor, vamos lá. E se eu tiver essa repetição dessa norma dentro da minha estrutura municipal, dentro da minha estrutura estadual, eu posso colocar ali, ao invés da União, posso colocar o Estado, posso colocar o município? Posso. Que é isso? Assim é? Meu Deus, os gatos vão brigar aqui, doutores. Massinha?
Eita, nossa senhora. Tá ouvindo aí, doutor? Isso é o gato querendo brigar aqui, ó. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tomara que o cacete vai fechar aqui. Só um segundo, doutor. Só um segundo, rapidinho. Rapidinho, 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 tá? Pera aí. Ei, ei. Ei, rapaz. Rapaz do céu, velho. Olha o gato, velho. Tá brigando com o que tá lá fora no jardim. Mas enfim. Vamos voltar, doutores. Perdão aí, tá? Eu tô um susto aqui. Isso aqui, rapaz. Esse barulho aqui. Eu achei de... É o gato querendo pegar outro gato. Ai, meu Deus do céu, é brincadeira, velho. É isso mesmo, doutor. Nós estamos em casa, né? A live... a live é ao vivo, né? Então, coisas acontecem o tempo todo, né? Mas eu tô com medo aqui do gato. O gato me deu medo agora. Eu falei, vai fechar o cacete aqui. Mas vamos lá, doutor. Você tava onde mesmo? Artigo 24. Artigo 24. Ó, desconsidere esse barulhinho aí, tá? Do gato aqui no fundo, beleza? Desconsidere esse bichinho aqui. Ela é mansa, inclusive. Depois eu até apresento a vocês aqui na live um dia desse, né? Porque ela é muito mansinha, né? Mas ela tá querendo defender o território dela, né? É o jardim dela. Então ela não quer que ninguém fique no jardim, outro gato andando, enfim, né? Mas vamos lá, doutores. Vamos esquecer o gato e vamos voltar à nossa aula, ó. Artigo 24, inciso 6, então, traz essa hipótese da união. Queridos, o artigo 24, inciso 7, traz a seguinte hipótese, ó. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores ao praticados no mercado nacional ou forem compatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior constante ao registro de preço ou de serviço. Queridos, essa hipótese aqui do artigo 24, inciso 7, ele traz já uma outra situação, uma outra nomenclatura que a doutrina destaca, que é a licitação fracassada. Está prevista, então, né, no inciso 7, a hipótese da licitação fracassada. E olha, doutores, o pessoal fala assim, professor, lá no procedimento licitatório, né, quando todo mundo é inabilitado, né, a administração pública pode declarar a licitação como fracassada? Não, doutores, não pode. Eu só posso utilizar desse sistema de licitação fracassada, que é aquela licitação, ou que a licitação fracassada apareceu interessados, mas em razão do próprio continuar de certamente na fase das propostas, ou seja, na fase da classificação, do recebimento das propostas, todas as propostas acabaram sendo desclassificadas. E aí ele faz a ressalva, ó, observada a previsão do artigo 48. O que é que diz o artigo 48? Se eu tiver todo mundo com um problema de proposta, eu, como administração pública, eu devo, é dever, doutores, não é uma possibilidade, vou fazer ou não. Eu tenho por obrigação legal realizar o processo de abertura do prazo de 8 dias úteis para que todos os concorrentes possam readequar suas propostas ao que é exigido no edital. Então, doutores, dentro dessa hipótese, dentro dessa previsão aqui que nós estamos conversando, eu quero só que vocês fiquem muito atentos a isso, que em relação à licitação fracassada, para que ela ocorra de forma legal, prevista no inciso 7 do artigo 24, é necessário que essa licitação ela ocorra na fase da classificação. Por quê, doutores? Se ocorrer na fase da classificação, percebeu, houve interessados, mas as propostas não foram aproveitadas. E não foram aproveitadas, inclusive, após a segunda chance que a administração deu dentro daquele processo. Então, somente vou reconhecer a licitação como fracassada se esse problema ocorrer na fase da classificação. Por que eu estou chamando a atenção disso, doutores? Porque é muito comum os municípios, no momento que está ali na fase da habilitação, tem a fase da habilitação. Que é a fase da habilitação, doutores? A entrega dos documentos, as entregas dos documentos das empresas, para ser analisado o documento da empresa. Na fase da classificação, o pessoal entender que no momento que eu abro também esse prazo de 8 dias úteis, e aí ocorrendo, né, essa situação de problema, manutenção dos problemas com a documentação, que a administração pública também poderia utilizar do mesmo instituto da licitação fracassada. Negativo, errado, ilegal,
Presta atenção. Não, doutores. Se a inabilitação total de todos os concorrentes ocorrer na primeira fase da habilitação, eu dei o prazo de 8 dias, não deu certo, o que é a obrigação da administração pública, doutores? Reabrir o procedimento licitatório. É reabertura do procedimento, fazer um novo procedimento licitatório. Agora, quando eu estou falando da fase das propostas, para que eu tente contratar, né, alguém ali na fase da proposta, se tiver o mesmo problema, aí eu posso reconhecer, eu posso utilizar a hipótese do inciso 7, né, logicamente, aquela licitação ali, a licitação vai ser declarada fracassada, e aí em procedimento posterior, né, a administração vir a utilizar do processo de dispensa em razão da hipótese do inciso 7 do artigo 24. Beleza? Queridos, o que mais, doutores? Inciso 8. O que é que diz o inciso 8? Vamos lá. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgãos ou entidade que integre a própria administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Queridos, aqui é a seguinte situação, é uma pessoa, lá, doutores, quais os requisitos do inciso 8? Para aquisição, ou seja, a administração pública quer adquirir, né? Por pessoa jurídica de direito público interno, bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a própria administração. Mas esse órgão ou entidade tem um requisito. Ela precisa ter sido criada de forma anterior à edição dessa lei de licitações. O que eu quero chamar a atenção, doutores, é o seguinte, que boa parte dos órgãos ou entidades vinculados indiretamente à administração pública, eles foram criados anteriores à lei 8666. Então, só as mais novas, né, as mais recentes aí, que podem, na verdade, não se encaixar, não se enquadrar na previsão, né, do inciso 8, e basicamente o que é que diz esse inciso 8? Olha, toda vez que a administração pública vier adquirir produtos dos próprios entes, né, da administração pública, não haverá necessidade de realização de procedimento licitatório. Essa é a ideia, doutores, tá? Mas o requisito é que essa entidade ou esse órgão tenham sido criados anteriormente à própria 8.666. Essa é a regra básica, doutor. Então, a administração pública, quando ela circula o seu capital dentro da própria administração pública, doutor, não há prejuízo, perceba, não há prejuízo. Por quê? Porque o recurso ainda permanece público, né? Você está pagando um recurso público, né? Uma despesa para uma outra instituição pública que vai aplicar sempre em favor de quem? Perceba, a lógica. Ele vai aplicar sempre em favor de quem? Sempre em favor da interesse coletividade, doutor, sempre em favor da própria administração pública. Então, não é razoável que para eu poder utilizar o recurso, né, para quem em favor daquela administração, que eu vou adquirir um produto de um outro ente público, eu venha para realizar um processo administratório. Não. Se o recurso vai ficar tramitando dentro da própria esfera pública, doutores, o recurso permanece público. Ele não passou para o privado, ele permanece público. Beleza? Então, queridos, a hipótese do inciso 8... né? Do inciso 8 é a aquisição de bens ou serviços por entidades da administração pública, né? De natureza interna, que tenham sido criadas anteriormente a 8.666, beleza? Doutores, vamos fazer pelo menos aqui, em relação, pelo menos, né, até o inciso 9, e aí na próxima aula a gente retoma a partir do inciso 10, tá? Doutores, o que acontece aqui, inciso 9, a licitação é dispensável nos casos de, aí, doutores, é uma hipótese aqui tão somente aplicável à União, tá? Olha lá, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do presidente, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Queridos, se você aí vai cair naquela hipótese, sabe do quê? Daqueles cartões, famosos cartões corporativos, né? Em que, inclusive, vocês viram lá os gastos, né? O gasto de 4 milhões, 6 milhões, 8 milhões, aí o pessoal vai fazendo sempre aquele negócio, né? Do arrazoado, quanto o governo gastou até um determinado período. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, como é que um cartão desse, né, na mão de um presidente, ele pode gastar 4, 6 milhões sem necessariamente licitar?
Pronto, doutores. Eu estou acabando de responder isso aqui para vocês. Ó. Artigo 24, inciso 9, o inciso 9 da 8666 já justifica a razão de haver, né, esses cartões corporativos dentro da administração pública. Ó. Quando houver a possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto pelo presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Nessa hipótese aqui, doutores, percebam, se vocês observarem, inclusive, qual é o discurso, né, que é dado. Olha, eu posso dizer quanto eu gastei, porque é uma obrigação em razão do princípio da transparência, do princípio da publicidade. Mas eu não posso dizer aonde eu gastei e com que eu gastei. Essas informações se mantêm sigilosas em razão da segurança nacional. Segurança nacional aqui do presidente, doutores. A ideia é essa. Né? Se a gente for observar aí, por exemplo, a gente conseguir demonstrar qual a rotina do chefe do executivo, ele está passível de sofrer sim um risco, né? E nesse caso até desse presidente atual, né? Ele inclusive já sofreu um atentado, né? Então é uma situação que demonstra ainda mais a evidência da segurança do risco do risco de defesa nacional. Então nesse caso aqui, doutores, o que justifica, por exemplo, os cartões corporativos estarem com as informações, né, com os gastos liberados, né, durante todo esse procedimento, exatamente em razão da previsão do artigo 24, inciso 9, que possibilita, né, a preservação da segurança nacional. Beleza? Doutores, obrigado aí pela presença de todos vocês, né? Eu sei que licitações é um tema que às vezes é meio, como dizer assim, meio denso, né? Mas eu tento transparecer, tento fazer isso aqui um pouco mais suave, tá? Então a gente falou hoje, nós conversamos hoje das hipóteses de dispensa do inciso 1 até o inciso 9 do artigo 24, tá? E aí o que acontece, doutor? Bom dia, Meire. O que acontece aqui, queridos? Dentro dessas possibilidades aqui, né, a gente vai falar ainda dos incisos restantes. Nós temos, doutor, um total de 35 incisos no artigo 24. Então, a gente vai superar isso aí nessas últimas 3 aulas. A gente tem hoje sexta, sábado, domingo. Falta só 3 aulas para acabar nossas aulas live, né? E aí a gente vai encerrando o nosso tema. Amanhã, às 7h37 da manhã, nós estaremos, então, falando a partir do artigo 24, inciso 10, né? Inciso 10 da Lei de Licitações. Beleza? Agradeço imensamente para todos vocês. Beijos, doutores. Uma quinta-feira gloriosa. Muitas boas notícias na vida de vocês hoje, tá bom? Forte abraço. Até amanhã, às 7h37. Tchau, tchau.